Olá, meu nome é Andréia Pinheiro e eu sou professora no curso de Alfabetização e Letramento Infantil. Essa é a primeira aula do curso e eu gostaria de abordar alguns aspectos interessantes da alfabetização, importantes para o educador, referentes a esse processo de alfabetização. Alguns aspectos que às vezes nós não nos atentamos como deveríamos, sabe? Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de falar com vocês a respeito do papel do educador. E aí vocês podem estar se perguntando, mas por que iniciar um curso de alfabetização falando a respeito do papel do educador? É muito simples. É importante nós abordarmos, começarmos do início, para que vocês entendam que não é possível uma pessoa, por exemplo, ser médica, advogada, professora, sem antes ela ter passado pelo processo de alfabetização. Então, ser um professor de alfabetização não é qualquer coisa, não é para qualquer um e não é algo fácil. Esses processos, eles se tornam fáceis à medida que nós temos conhecimento do que deve ser feito com aquela criança, do que deve ser abordado, da forma como deve ser feita. Se esse processo ele não for respeitado, sim, o que nós vamos ver é o que nós já vemos hoje, atualmente, na nossa educação. São pessoas que são empurradas de série em série, sem saber decodificar símbolos de um nível primário. Por outro lado, se esse processo for incompleto, o que nós temos? Nós temos também a possibilidade de um analfabetismo funcional, que nada mais é do que a pessoa saber decodificar aqueles símbolos e ler, mas ela não consegue entender, ela não consegue extrair do texto tudo que aquele texto poderia entregar a ela. E é muito triste isso. Por quê? Porque nós vemos essa lacuna educacional, né, nas pessoas à nossa volta. E as pessoas que têm esses problemas, elas desenvolvem problemas de relacionamento. Por quê? Porque relacionamento, gente, é fala, é comunicação e entendimento. Você só não lê uma apostila, um livro, não. Nós lemos os sinais, os outros símbolos da vida. E quando nós fazemos isso errado ou de modo incompleto, gera um atrito, porque a pessoa fala A, mas eu não entendi A, eu entendo B daquilo. É claro que esse já é um passo mais profundo dentro dessa área da linguagem, eu nem diria propriamente da alfabetização. Mas você, quanto profissional, deve estar atento a isso, porque é importante que a criança que passe pelas suas mãos, que passe pela sua sala, tenha a oportunidade de aprender de verdade, de aprender adequadamente. Então, o primeiro aspecto, né, que você tem que saber, ter conhecimento, é que a alfabetização é o pressuposto de tudo. O que vem primeiro? A alfabetização. Né? O conhecimento, a bagagem acadêmica, os outros cursos que você fará durante a vida, eles vão vir depois dessa fase da alfabetização, que não pode e não deve ser negligenciado, como eu já disse, né, num exemplo anterior aqui. Quantas crianças nós temos conhecimento com 12, 13 anos, com problemas de matemática, com problemas de ciências, com problemas de história. Por quê? Porque vem de um primeiro problema que às vezes está relacionado com a linguagem ou às vezes está relacionado diretamente com a alfabetização que não foi feita. Ah, mas essa criança tem déficit de atenção, ela tem hiperatividade, ela não consegue se atentar. Tudo isso nós vamos ver que são coisas, são bases, são processos que devem ser respeitados no momento da alfabetização.
Essa criança precisa fazer e desenvolver algumas habilidades para que a alfabetização seja bem feita. Então, o que nós temos atualmente, em muitos casos, não são crianças que têm um problema de matemática propriamente dito. Essas crianças, elas muitas vezes, gente, em muitos casos, elas possuem um problema com interpretação de texto. Então, elas não conseguem entender o que aquele problema de matemática está pedindo para resolver ele. Em outros casos, nós vamos ver que as crianças, elas não têm a memória treinada, de modo que ela não consegue absorver, ela não consegue reter. Por quê? Reter o conhecimento é um trabalho da memória. E aí, essas crianças estão sendo passadas, né, de série, e chega lá na frente, ela desenvolve muitos outros problemas, como eu havia dito. Esse problema de comunicação, esse problema de interpretação, porque ele não fica só ali diretamente relacionado com a vida acadêmica, com a vida de estudos. Não, ele se manifesta num primeiro momento ali, mas ele atinge muitas outras áreas da vida daquela pessoa. Por exemplo, ela lê uma notícia, mas ela não conseguir entender que não é a opinião que está sendo dada, a opinião do jornalista que está sendo dada. O jornalista está relatando um fato. E um fato é o que aconteceu, não é o que ele acha a respeito do que aconteceu. Todas essas nuances são relacionadas diretamente à área da linguagem, à área da língua portuguesa, e são costumeiramente negligenciadas por inúmeros profissionais e professores. E é por isso que esse curso está sendo feito com essa base anterior, com essa base teórica anterior. Porque é muito fácil você ensinar um alfabeto para a criança, você ensinar os sons, você ensinar aquela una, né? Isso é fácil. Agora, você ter esse olhar atento como educador para o que está sendo negligenciado, para as lacunas que estão ficando ali na vida acadêmica daquele aluno, e falar, não, comigo vai ser diferente, eu escolho por fazer a diferença, independente de dinheiro, gente. Aqui eu estou falando sobre educação, né? Trabalho é aquilo, trabalho, dinheiro a gente conquista como? Trabalhando, correndo atrás, né? Como que a gente atrai? Fazendo a nossa parte, né? Agora, quanto profissionais da educação, o que você não pode negligenciar é essa missão, porque é uma missão nós educarmos e não negligenciar as etapas, o aluno, o processo. Tem outro aspecto que eu gostaria de falar, que é a respeito do pragmatismo educacional. É aquilo que, assim, ultimamente, o que nós vemos? O que eu estou querendo dizer com esse pragmatismo educacional voltado para um conhecimento utilitarista, que é você ensinar para as pessoas, para uma criança, algo que ela vai usar para a vida profissional, para ganhar dinheiro. As pessoas hoje em dia, elas não aprendem mais nada para desenvolver uma habilidade pessoal, para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu crescimento. Não, elas só vão querer olhar para aquele conhecimento se ele puder retornar financeiramente para ela de algum modo. E esse conhecimento pragmático é esse olhar voltado educacionalmente, eu estou falando assim, esse olhar educacional voltado para o utilitarismo, gente, ele está matando a nossa sociedade. Ele é como um câncer na nossa sociedade. Por quê? Porque ele faz você coisificar pessoas. Você deixa de olhar para as pessoas com um olhar humano, apenas como uma pessoa que pode trazer mais um dinheiro. Outro dia eu conversei com uma determinada pessoa
e ela me disse que precisava, que tinha interesse em comprar determinada coisa, acho que, não sei se era trocar de carro, enfim. E ela me disse, bem que eu poderia ter mais tantos alunos, porque ela dava aula particular. Ou seja, ela coisificou a pessoa pelo bem material que ela deseja receber. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!